Uma semana se passou e meus pais apareceram na minha porta com Dan, como haviam prometido em seu ultimato anterior. Tocaram a campainha como loucos e também bateram na porta até que eu finalmente respondi. Abri apenas uma fresta e eles tentaram entrar à força novamente, mas instalei algumas trancas e segurei a porta com o corpo por segurança. Meu pai e meu irmão exigiram que eu os deixasse entrar, mas eu disse que estava gravando tudo com a câmera e que chamaria a polícia se tentassem forçar a entrada. Minha mãe então os acalmou e, com um tom mais doce, me perguntou se eu estava pronto para deixar meu irmão se mudar para minha casa. Eu disse a ela e aos outros para saírem e não voltarem. Minha mãe fingiu chorar e perguntou por que eu não poderia fazer isso por Dan. Porque ele é meu querido irmão e com firmeza disse que não o considerava mais como irmão porque ele sempre me tratou assim e eles o encorajaram. São péssimos pais e ele é um péssimo irmão. Então ordenei que saíssem ou chamaria a polícia. Imediatamente todos saíram surpreendentemente sem muita resistência, exceto pelos choros dramáticos da minha mãe e os olhares sujos dos outros. Foi suspeitosamente fácil afastá-los e achei que o problema estava finalmente resolvido. Mas deveria ter levado isso mais a sério, pois eles tinham outros planos absurdos. Cheguei em casa mais tarde naquela mesma semana, na sexta-feira à tarde, e encontrei um caminhão de mudanças e a minivan do meu irmão estacionados na entrada da minha casa. Dan e sua família estavam descarregando as coisas. Ele apenas me cumprimentou com um sorriso sarcástico. Ao me ver, fiquei furioso e mandei que parassem, mas minha cunhada, com um ar arrogante, disse que, gostando ou não, eles estavam se mudando e que minha mãe permitiu, então eu deveria escutar o que ela diz. Ferveu meu sangue só de ouvir essas palavras e de ver o rosto petulante dela. Então fui para minha caminhonete e liguei para a polícia. Imediatamente, ao perceberem o que eu estava fazendo, minha cunhada começou a bater na janela e a gritar, dizendo que eu não podia fazer isso com eles, pois ela e Dan precisavam da casa. Ela gritava, por que você não pode fazer isso pelo Dan? E eu respondi, é a minha casa, não a dele. Ela então ameaçou arranhar o lado da minha caminhonete se eu não parasse de ligar para a polícia, e a operadora do 911 ouviu tudo, já que a janela estava um pouco aberta. Eu disse à minha cunhada que, se ela danificasse minha caminhonete, eu abriria um processo. Ela foi inteligente o suficiente para recuar quando a polícia chegou. Daí, minha cunhada, junto com seus filhos, se trancou dentro da minha casa. Expliquei aos policiais o que havia acontecido e mostrei minha nova carteira de identidade com o endereço atual. Quando fomos até a porta, vi que eles haviam trocado a fechadura. A antiga estava jogada no chão, com o miolo perfurado, e a furadeira que usaram estava ali perto, com um jogo completo de brocas. Não poderiam ter sido mais estúpidos ao deixarem a evidência assim. Apontei a fechadura quebrada e a furadeira e dei um resumo dos eventos que ocorreram antes. Bem, suponho que Dan chamou nossos pais em algum momento depois de eu ter chegado em casa, porque eles apareceram enquanto eu conversava com a polícia. Meus pais mentiram de imediato, dizendo que eu havia concordado em alugar minha casa para meu irmão e sua família. Eu disse que isso era uma mentira fácil de desmascarar de uma forma ou de outra. Então daí minha cunhada finalmente saíram da minha casa com alguns papéis na mão, ambos parecendo convencidos como se de alguma forma tivessem me superado. Na verdade eles haviam impresso um falso contrato de aluguel, mas minha assinatura não estava nele. Havia uma assinatura, mas não parecia em nada com a minha letra. Não acho que nenhum deles tenha visto minha assinatura antes. Então isso foi incrivelmente estúpido da parte deles. Eu disse aos meus pais e Dan que aquilo era fraude e que se a polícia investigasse descobriria facilmente e que ir a julgamento não ajudaria em nada, podendo até fazer Dan perder o emprego, que é a única forma dele sustentar sua família. Também disse que contrataria um advogado e processaria por dano se algo meu fosse perdido, roubado ou quebrado, e que ligaria para o Serviço de Proteção Infantil como medida de precaução. Dan ficou pálido e realmente assustado quando falei tudo isso, mas minha mãe se intrometeu, insistindo que eu deveria fazer isso pelo Dan e morar na merda do trailer para que ele finalmente tivesse uma casa para a família dele. Eu gritei que, se ela achava que era uma boa ideia, poderia dar a própria casa para Dan. Os policiais afastaram minha mãe de mim e eu disse que queria que todos saíssem imediatamente ou eu apresentaria queixa. Gritei que eles tinham perfurado a fechadura da minha porta para entrar. Os papéis eram falsificações óbvias. Tinham falsificado mal a minha assinatura e eu tinha um vídeo da minha cunhada me atacando. Esses são crimes graves que eu poderia usar contra ele se quisesse, e se não fossem embora, era exatamente o que eu faria.
A única razão para não ter feito isso antes era pelo bem dos filhos do Dan. Então eles tinham uma última chance de sair. No momento em que meus pais ouviram isso, acho que finalmente entenderam que não poderiam me forçar a fazer isso pelo Dan. Minha mãe desistiu e disse que colocaria um fim a isso. Ela foi até minha cunhada e conversou com ela em voz baixa por um minuto, enquanto meu pai falava com Dan. Minha cunhada começou a chorar alto e a rasgar os papéis falsificados do contrato em pedacinhos, jogando-os como confete apenas para que um policial dissesse para recolher os pedaços de papel ou receberia uma multa por jogar lixo no chão. Neste ponto, os dois policiais tinham expressões de "não sou pago o suficiente para isso". Dan teve que começar a dizer aos filhos para carregarem as coisas de volta no caminhão de mudança. Todas as crianças choravam, e a mais velha soluçava, dizendo que agora não teria seu próprio quarto. Minha cunhada e Dan reuniram as crianças para uma última tentativa patética de me culpar, formando um abraço familiar daqueles onde todos olham na mesma direção. Juro que pareciam ter ensaiado aquilo. Todas as crianças faziam uma expressão de súplica, com lábios trêmulos. Minha cunhada acariciava a barriga grávida e inclinava a cabeça para parecer um cachorrinho triste, enquanto meu irmão apenas colocou a expressão mais sofrida que pôde e disse: "Por favor, não faça isso. Precisamos de um lar para morar." Mas eu não hesitei e mandei que continuassem a empacotar. Todas as crianças e minha cunhada aumentaram o choro ao máximo, e Dan gritou: "Você está satisfeito consigo mesmo?" Nos negou um lar porque é egoísta demais para compartilhar e ajudar a família. Terminei rindo como maníaco e respondi que o que ele estava tentando fazer era tomar, não compartilhar, e que nenhum choro me faria deixá-lo se mudar, porque ele não era mais meu irmão. Era apenas um idiota arrogante que achava que podia pegar o que quisesse de mim, como quando éramos crianças. Dan começou a me xingar até que os policiais o mandaram se acalmar ou seriam algemados. Independentemente de eu apresentar a queixa, ele mordeu os lábios com uma mistura de medo e raiva extrema. Pedi aos policiais que permanecessem até que meus pais, meu irmão e minha cunhada saíssem, e eles disseram que não pretendiam ir embora até resolver tudo. Nos minutos seguintes, 2 policiais se tornaram 4, pois chegaram mais por alguma razão, o que incentivou ainda mais meus pais a irem embora. Fiz Dan me dar as chaves da nova fechadura que ele havia colocado na minha porta, embora eu tenha trocado a fechadura no dia seguinte, pois não sabia se ele tinha cópias das chaves. Foi difícil para ele entregá-las, então, em vez de me dar diretamente, ele as jogou pelo chão e as atirou em um bueiro, dizendo para eu ir buscá-las. Um dos policiais o repreendeu e o fez ir buscá-las. Ele teve que levantar a grade do bueiro para alcançá-las e se sujou bastante no processo. Quando recuperou as chaves, apenas bufou e as jogou na minha mão. Então disse a todos para saírem e nunca mais voltarem. Minha mãe disse que eu seria deserdado por isso, como se fosse uma ameaça. Respondi sarcasticamente: "Oh não, isso significa que não poderei ir a nenhuma das festividades de vocês, onde sempre sou maltratado, porque Dan sempre foi o favorito de vocês. Me trataram tão mal enquanto crescia que, se algum dia precisar de um doador de órgãos, eu não darei nada. Então façam o que sempre me disseram quando fui maltratado por todos vocês e aguentem." Meus pais ficaram atonitos depois de eu dizer tudo isso, e os 4 policiais também os olhavam com expressões bem sérias. Te digo, se quiser colocar pais desagradáveis como os meus em uma situação complicada, enfrente-os na frente da polícia, pois é provável que eles não tentem algo realmente estúpido. Nesse momento minha mãe simplesmente começou a chorar e a se afastar. Meu pai ficou parado me olhando como se quisesse me bater, enquanto Dan apenas segurava seus filhos derrotados. E minha cunhada estava tendo um chilique na minha frente, no gramado. Demorou um pouco até todos se organizarem em uma fila, distribuírem as caixas e tirarem suas coisas da minha casa. Nada havia sido desempacotado, então tudo foi retirado rapidamente. Enquanto isso, minha mãe continuava dizendo que ainda não era tarde, que eu ainda podia fazer isso pelo Dan, várias vezes tentando negociar mais e mais para me fazer mudar de ideia. Ela disse que Dan poderia me pagar aluguel se eu os deixasse ficar e, quando isso não funcionou, sugeriu que eu me mudasse de volta com eles para que Dan pudesse alugar minha casa. Assim, eu não precisaria dividir o imóvel. Eu disse a ela para calar a boca e continuar empacotando as caixas, pois não quero Dan e sua família por perto. Não quero o dinheiro dele e certamente não quero viver com ele nem com meus pais nunca mais, depois de como me trataram quando eu era criança. Fazer um acordo com meus pais seria como fazer um pacto com o diabo para mim.
Minha cunhada acabou tendo outro chilique ao ouvir isso e jogou uma caixa no chão. Depois se sentou no chão para ter uma festa de autocomiseração porque não queria voltar a morar com meus pais. Ela simplesmente ficou lá olhando com raiva e tristeza até que todos terminaram. Ela nem queria se levantar quando chegou a hora de ir. Finalmente, tiraram tudo da casa e colocaram no caminhão. Antes de saírem, aproveitei para desabafar uma última vez com meus pais sobre tudo que me fizeram passar enquanto crescia. Com 4 policiais ali, eles não puderam fazer mais do que ficar parados e ouvir. Confrontei-os com várias coisas que aconteceram e até mencionei como eles nunca fizeram algo legal por mim, como me permitir ficar no quintal deles com meu trailer quando estava sem lar e tentando me reerguer, enquanto deixavam que Dan e minha cunhada me ridicularizassem e me chamassem de preguiçoso. Bom, quem é o preguiçoso agora? Queriam me expulsar da minha própria casa para que Dan pudesse ficar nela de graça, mas quando eu precisava de um lugar para ir, queriam me cobrar mais do que eu podia pagar só para estacionar meu trailer, mesmo sabendo que eu estava desempregado. Os policiais lançaram olhares extremamente julgadores enquanto eu dizia isso. Então coloquei meus pais em uma saia justa mais uma vez e perguntei o que eu havia feito além de nascer para merecer ser tratado tão mal. Porque quando finalmente tenho algum sucesso na vida, eles querem entregá-lo ao filho favorito deles, já que preferem dar tudo ao Dan e me deixar sem nada. Comprei minha casa com o dinheiro que ganhei. Não devo nada a eles e nunca mais pedirei nada, pois claramente sempre serei apenas um capacho ou uma vaca leiteira aos olhos deles. Não obtive respostas deles. Apenas ficaram ali como peixes fora d'água. Então continuei desabafando e perguntei, em nome de Deus, o que os fazia pensar que eram tão bons pais depois de tudo isso. Meu pai estava vermelho como um tomate, mas mais de vergonha do que de raiva desta vez, e minha mãe chorava dizendo que eu era uma pessoa horrível. Concordei prontamente que ela era uma pessoa horrível. Todos eles eram. Aposto que vão para o inferno por isso. Mas se eu tivesse jogado tudo isso na cara deles, em particular, em vez de em público, eles apenas teriam ficado com raiva de mim e continuariam agindo como se eu estivesse errado. Simplesmente mantiveram a negação por tanto tempo que virou parte de quem eles são. Minha mãe enterrou o rosto na jaqueta do meu pai para chorar. E ele parecia mais derrotado do que eu jamais o tinha visto. Dan e sua família me evitaram completamente enquanto terminavam de colocar tudo no caminhão de mudança. Minha cunhada continuava me olhando com desprezo até que meu irmão finalmente a convenceu a dirigir a minivan de volta para casa. Assim que todos foram embora, voltei para a internet e contei toda a verdade sobre o que aconteceu. Meus pais estavam envergonhados demais para sequer tentar defender suas ações dessa vez. Embora a família estivesse dividida antes deste incidente, agora foi uma avalanche a meu favor. Quase toda a família ficou do meu lado depois disso, e aqueles que não ficaram simplesmente preferiram não apoiar ninguém. Não importa o quanto meus pais tentassem usar a desculpa de fizemos isso pelo Dan, ninguém os ouvia mais. Então qualquer apoio familiar que ainda tinham se foi. Muitos na família que eu achava que não me apoiariam acabaram ficando do meu lado, incluindo alguns antigos macacos voadores. E assim, mais um capítulo tenso da história de Dan chega ao fim. Mas isso está longe de acabar. O que mais essa família cheia de segredos ainda esconde? Quais serão as próximas traições e reviravoltas? Você não vai querer perder o que vem por aí. Então, se ainda não está inscrito, aproveita agora, ativa o sininho e já deixa o like para não perder nenhum episódio. Nos vemos no próximo vídeo com mais dessa história inacreditável.